A primeira coisa que você deve fazer é um esquema representando a situação. Nós temos uma bola que vai ser abandonada do repouso, portanto a velocidade inicial é igual a zero. Depois de um certo tempo, essa bola vai atingir o solo com uma determinada velocidade. Essa velocidade para baixo aqui. Após esta interação, a bola vai retornar e vai atingir uma outra altura. Então, ela vai retornar com a outra velocidade aqui. A altura inicial corresponde a 3,2 metros e a altura final corresponde a 1,8 metros. O problema, então, quer saber qual é a força média de interação da bola com o solo. Considerando a interação da bola com o solo, vamos chamar a velocidade com a qual ela chega no solo de velocidade inicial, que é a velocidade logo antes de começar a interação. Vamos chamar a velocidade depois de interagir com o solo de velocidade final, que é a velocidade depois da interação. No ponto mais alto, a velocidade vai ser igual a zero. Toda vez que um problema envolve um corpo que interage com outro durante um certo intervalo de tempo e pergunta qual é o valor da força média, você deve aplicar o teorema do impulso. Pelo teorema do impulso, nós sabemos que o impulso que age sobre um corpo, o impulso resultante, vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, a força multiplicada pelo intervalo de tempo em que ela atua produz no corpo de massa m uma variação de velocidade. Nós temos aí que lembrar que velocidade é uma grandeza vetorial, portanto, estamos escrevendo aqui a setinha em cima das grandezas que são vetoriais. O próximo passo consiste em você analisar durante a queda e depois da queda, para conseguir encontrar quem é a velocidade ao chegar ao solo e quem é a velocidade depois de interagir com o solo. Então, analisando estes dois passos, nós temos o seguinte. Durante a queda, nós temos a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, nós podemos escrever que no ponto mais alto, a energia potencial gravitacional é mgh. No ponto mais baixo, a energia cinética é a massa vezes a velocidade no ponto mais baixo, que nós chamamos de VI, elevado ao quadrado dividido por 2. Não confunda, esse VI que eu chamei aqui é VI porque é a velocidade inicial antes de interagir com o solo. Não é a velocidade inicial de lançamento, que nós sabemos que é igual a zero e não tem energia cinética no ponto mais alto. Podemos então simplificar as massas e concluímos que a velocidade antes de interagir com o solo elevado ao quadrado tem que ser igual a 2 vezes g vezes h. Como nós temos quem é o valor de h e o valor de g, nós concluímos então que a velocidade antes de interagir com o solo elevado ao quadrado tem que ser igual a 2 vezes 10 vezes 3,2. Calculando, você vai encontrar que a velocidade inicial é igual a 8 metros por segundo. Vamos fazer o mesmo agora para a segunda parte, para a segunda situação, que é quando o objeto está subindo. Então, na subida, nós temos energia cinética no ponto mais baixo e energia potencial gravitacional no ponto mais alto. Como a energia se conserva, nós podemos fazer que a energia cinética no ponto mais baixo, mvf ao quadrado dividido por 2, onde vf é a velocidade após interagir com o solo. Isso tem que ser igual a m vezes g vezes h, onde h agora é 1,8. Podemos simplificar as massas e, de novo, nós vamos concluir que a velocidade após a interação com o solo é igual a 2 vezes g vezes h. Observe que encontramos a mesma expressão que representa a equação de Torricelli quando um objeto está em queda livre.
Então, a velocidade final elevada ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes a altura, que é igual a 1,8. Então, você vai encontrar que a velocidade final tem que ser igual a 6 metros por segundo. Então, nós calculamos qual a velocidade antes de interagir com o solo, chamamos isso de velocidade inicial, e a velocidade após interagir com o solo, chamamos isso de velocidade final, após a interação com o solo. Agora nós vamos aplicar o teorema do impulso, que é a força multiplicada pelo intervalo de tempo tem que ser igual a massa vezes a variação de velocidade. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, nós vamos ter aqui que ter cuidado com a sua direção e o seu sentido. A direção é sempre a vertical, mas o sentido muda. Então, nós vamos atribuir um certo referencial. Vamos dizer que as grandezas que estiverem apontando para cima vão receber um sinal positivo. Quem tiver contrário vai receber um sinal negativo. Aplicando, então, o teorema do impulso, nós vamos obter o seguinte. A força... Aplicando o teorema do impulso, então, aqui. A força... Teorema do impulso. Então, a força atuando em um certo intervalo de tempo é igual a massa vezes variação de velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Substituindo, fica módulo da força, que eu quero saber, vezes o intervalo de tempo, que é 0,02, tem que ser igual a massa, que é 50 gramas. Transformando para quilogramas, fica 50 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica a velocidade final, que é igual a 6, menos a velocidade inicial. Observe que a velocidade inicial está apontando para baixo, mas nosso referencial está apontando para cima. Como a velocidade inicial tem sentido oposto ao nosso referencial, deve receber um sinal negativo. Então, menos 8. Fazendo esta conta, você vai encontrar que a força média é igual a 35 newtons. Para obter a força em newtons, é necessário que você utilize todas as unidades no sistema internacional. Por esta razão que eu transformei a massa de gramas para quilogramas. Então, chegamos ao final deste problema e nós encontramos que quando a gente larga um objeto de uma altura de 3,2 metros, de massa 50 gramas, após interagir com o solo e retornar atingindo uma altura de 1,8 metros, a força média de interação, então a força média que o solo vai aplicar a esta bola, aponta para cima e o valor desta força tem que ser igual a 35 newtons. Pronto, resolvemos. Até a próxima questão.